Padre José Luiz abençoe o local onde está sendo construído a Capela Nossa Senhora do Rosário. Traz a marca do início que nós estamos elevando a Deus através da sua palavra, através de nossa fé, de nossa unidade, louvores pelo dom da fé que nós recebemos. E assim, como um gesto costume tão antigo da igreja, a bênção da pedra fundamental, além de ser um pedido do derramamento da bênção de Deus sobre o local, o consagrando a Deus, reservado somente e para o culto, o sacrifício eucarístico, onde nós colocamos a cruz, que será o local onde será o sacrifício do altar, e à frente a bênção da pedra fundamental. Então, além do pedido do derramamento da bênção e consagrando esse local sagrado a Deus, também trazemos um marco histórico. O que significa nós registrarmos acontecimentos, fatos, coisas para ser enterrado? É para garantir a história. A igreja sempre preocupou porque os livros de tombos é de papel. As igrejas naquela época sofriam às vezes grandes incêndios, por causa era construído de madeiras, ou por causa das guerras, e assim corria o risco de se perder aquela história. Então achou-se por bem de enterrar, porque ali, sim, ficaria salvaguardado, que durante 100 anos poderia então abrir depois aquela pedra fundamental e assim contar a história, acontecimentos, pessoas, vivência de fé e de caminhada. Assim a igreja traz essa marca de garantir a história. Um povo sem história é um povo sem identidade. O que traz a nossa identidade é a marca que nós trazemos de nossa história. Portanto, além de pedir a bênção sobre o local, também queremos salvaguardar e trazer a marca da história, que daqui, o que serve para mim? Para mim, com certeza, não vai servir, mas para a humanidade, seus netos, bisnetos, ali quando, completando 100 anos, por abrir, aqui era o vovô, aqui era a vovó, aqui era uma marca, dos meus antepassados. Havia procurado se tinha a pedra fundamental na matriz de Santo Antônio, eu não encontrei, deve ter, mas com certeza ficou perdida, sempre se faz ou num lateral, de uma entrada de uma igreja, na sombreira de uma entrada, ou numa porta de um lado direito da igreja. Sabemos que o marco sempre, o altar é o sacrifício, então não se coloca no altar as histórias, porque ali é o sacrifício de Cristo. Quem faz a história é o Cristo. Mas, então, a entrada do povo que marca a história. Mas, em tiros ali, o povo quebrar o piso, tem que quebrar o piso inteiro, porque não tem uma marca, na entrada. Então, aí fica inviável. Seria até bom, completando 100 anos, a história de Tiros. Mas, bem, agora, quero passar, além dessa reflexão, quero passar um trabalho realizado pelo seminarista Eduardo, que foi pedido a ele, logo no primeiro ano de teologia, para, estudando a história da igreja, principalmente a história da igreja no Brasil, que se fizesse um pequeno relato da sua história, da sua paróquia. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No ano de 2023, graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o sumo pontífice, reinante já há 10 anos, do trono de São Pedro. Segundo o guia e pastor da igreja, que se fez presente com sede em Patos de Minas, excelentíssimo reverendíssimo Dom Cláudio Noristu, que seu jubileu de 70 anos, caminhando para o seu 156º aniversário, esta paróquia de Santo Antônio
o qual, como gratidão, o reverendíssimo Padre José Luiz, tendo como atual presidente da República Brasileira o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sendo o excelentíssimo senhor governador Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, sendo o prefeito deste município de Tiros, o excelentíssimo prefeito que se faz presente, Ivan Pereira Nunes. Em caminho do centenário da fundação dessa cidade, com a graça de Deus e bênção do céu, dá-se início à construção dessa nova igreja, que será dedicada ao culto de Deus, através da intercessão da Santíssima Virgem Maria, sobre o título de Nossa Senhora do Rosário, de Pompeia. E também como copadroeiro grande santo, que há tempos é venerado por este povo, devoto São Benedito, o Negro. Devemos ter em mente que o caminhar dessa paróquia não começou conosco e não se findará quando nós partirmos. Pelo trabalho de nossos braços, o suor de nosso rosto, somos apenas contribuinte da edificação de uma história que está como constante construção. Somos como um pequeno ponto na grande história da construção do mundo. Mas nossos atos podem se tornar frases, até nossos capítulos dessa história. É isso que estamos fazendo neste momento, lançando uma pedra que será apenas o início de uma nova história. Apesar do grande número de intempéries provados pelo violento caminhar do mundo, o povo aqui presente encontra tempo e lugar de seus corações para dedicar inteiramente a Deus e poder construir uma casa digna para o seu nome seja proclamado e para sempre exaltado. Esta construção significará o esforço de uma comunidade que luta unida contra as diversidades do mundo. Fome, desemprego, censura das mídias sociais, crises políticas e climáticas em nosso país. E ainda enfrentou uma pandemia, perdendo um grande número de parentes e amigos. Fatos que nos entristecem, mas que não diminuiu nossa disposição a se entregar por completo aos pés de nosso Deus e Senhor. O mundo contempla o desdobramento de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que nos afeta em mais de um ano e sem perspectiva de fim. O peso vem cada vez mais sobre os ombros da igreja, e ela, como mãe perfeita, acolhe, corrige e ensina, mais uma vez, como deve fazer. Essa nova edificação será o coração de uma nova comunidade. Cada pedra aqui levantada, cada tijolo será o coração de uma comunidade, colocada em um sinal de conversão de muitos à salvação para os outros. Apesar das grandes adversidades, podemos contemplar a beleza de ser cristão, à vista de Sua Santíssima, o Papa Teodoro I, patriarca da Igreja de Alexandria, o Santo Padre Patriarca, o Papa Francisco, em Roma, e das mãos desses dois homens, sinais de Deus na terra, todo obre recebeu as bênçãos de Deus pela comemoração de 50 anos da visita de São João Paulo VI e Seudota III, patriarca de Alexandria. Pelo beneplácito do Pai, do dia 13 de maio, este é uma comemoração da aparição da Virgem Maria Santíssima. Está sendo lançada a primeira pedra deste novo edifício, que deve ser colocado marco para um povo que aqui se faz presente, uma herança para os nossos filhos e netos que virão. É um tributo aos fiéis que aqui um dia passarão, mas neste momento
já se faz presente nós no colo de Deus. Quaisquer que fossem nossos atos aqui, agora realizado em palavra neste momento por nós pronunciados, seriam de certo poucos para expressar a alegria de manifestar o agradecimento ao Deus sempre eterno, que nos permitiu presenciar aqui tal momento. Aristeu Cândido, José Coelho, Antônio Monte Furtado, Manuel Francisco, Manuel Antônio Severino Dias, Maria Joaquina de Borba, nomes por muito não conhecidos, mas foram esses os construtores dessa cidade, os criadores da cultura e semeadores de nossa fé tirense. Manuel Antônio da Silva, José Francisco Lopes, Joaquim de Souza, Olegário Ribeiro Caldas, Luiz Alberto José Miguel de Moraes, Rafael Palmério, Vigilato Pinto Fiuza, em suas conversas ao redores do adro da antiga igreja de Vila Velha. Jamais imaginariam que um dia os seus esforços tomaria tamanha proporção. Uma pequena cidade, bem no interior de um estado tão grande e rico, sendo conhecida e procurada. Quem diria em diamantes poderiam ser incentivo para a fundação de um novo povo que se destacaria entre todos os outros, dentre tão imenso país. Homens que morreram abrindo caminhos até aqui, sangue derramado nessa terra por pequenas pedras brilhantes, lágrima de esposas esperando seus maridos que jamais voltariam, pois agora acabavam de se tornar história de um novo povo. Graças aos esforços dos mesmos que podemos nos fazer aqui, hoje presente, e agora proclamar, sem qualquer medo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente na comunhão do Pai pelo Espírito Santo, pelos que se foram, apenas o nosso agradecimento e admiração, pelos que virão, que recebam o trabalho que aqui agora começamos, e por nós aqui, que agora estamos, nada mais que as bênçãos da Santíssima Trindade e intercessão da Virgem Maria do Rosário, que honramos nessa construção. Palavras estas que serão guardadas agora, só o próprio Deus saberá quando será outra vez lida ou ouvidas. Sejam guardadas para mostrar a edificação de um povo forte e guerreiro. Será esta uma construção que expressará aquilo que o povo tirense é, um povo temperante em seus atos, justo em seus julgamentos, fortes em seus trabalhos e prudente em suas decisões. Eu, Eduardo Henrique da Silva, dou prova deste povo que tenho orgulho de chamar meu, e como verdadeiras estas minhas palavras afirmo às autoridades aqui presentes. Agora eu convido ao prefeito Ivan Nunes, presidente da comunidade, e também o pedreiro responsável, Aristeu e a Vilma, gostaria